Fluminense prepara a transição da diretoria para ela mesma. Nino recusa o rival Thiago Silva, dando adeus ao Fluminense. Um pequeno giro de notícias que você vê agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense não volta mais a campo esse ano, graças infelizmente à eliminação contra o Vasco, com uma atuação mediana para baixo, com uma arbitragem absurdamente vagabunda, né? E com familiares do presidente da CBF no Maracanã torcendo pelo Vasco. Mas obviamente a diretoria não vai falar nada porque ela nunca defendeu a instituição nesses 6 anos e meio que ela está no poder, porque ela está preocupada mais com a SAF, mas antes da SAF, com a transição dela para ela mesma. E eu explico. Mário Bittencourt é o presidente e consegue eleger o seu vice-presidente Matheus Montenegro, mas o que não muda absolutamente nada. Mário Bittencourt vai continuar sendo o presidente de fato e Matheus Montenegro o presidente de direito. Ou seja, quem responde como presidente é o Matheus Montenegro, mas quem preside é o Mário Bittencourt. E isso é péssimo para o planejamento e a gente já fala do planejamento. Tá, então o Fluminense prepara essa transição que não precisa, não tem necessidade de se criar notícia na imprensa para uma transição que simplesmente não vai acontecer, porque o Matheus Montenegro já está mais do que integrado à direção e segue a mesma diretoria, com a mesma política, com a mesma desvalorização de Xerém. E aí uma notícia dentro dessa informação é que o Fluminense não conta mais, ou seja, dispensou o volante, o bom volante Douman. Ou seja, para essa diretoria, o péssimo Otávio vale mais do que o bom volante Douman, que pode dar retorno técnico e financeiro. Thiago Santos vale mais do que o Douman, que pode dar retorno técnico e financeiro. É isso. Isso eu aviso desde 2016, quando o Mário Bittencourt perdeu a eleição para o Pedro Abad. O Mário Bittencourt é um inimigo de Xerém. Não é inimigo que ele quer destruir Xerém, acabar com Xerém, não. Mas é um inimigo porque ele não tem uma visão de Xerém como um foco de formar jogadores para serem campeões no Fluminense, para performarem e darem retorno técnico, e aí depois sim darem um retorno financeiro com venda para o exterior. É só ver que o Esquerdinha foi vendido por $600 mil, o Arthur por $1.800.000, o Kaique Almeida por $1 milhão, eu sei lá que negociação foi essa, que ele voltou e por aí vai. Então os moleques de Xerém saem, moleques com talento saem para ficar Otávio, para ficar Thiago Santos, para renovar contrato com Thiago Santos, com Manuel, com Keno, com Guga, renovações que alongam contratos caríssimos ao Fluminense e que não entregam mais. O Keno, volto a dizer, eu sempre falo isso, eu sou muito grato ao Keno por 2023, jogou muito, foi muito importante na nossa conquista da Libertadores. Mas hoje não joga absolutamente nada, o tempo passa, não sou só eu que envelheço. Então, Everaldo ganhar R$600 mil por mês, conforme foi divulgado essa semana, 2 anos de contrato até o final de 2027, o jogador com 34 anos, você vai gastar mais de 15 milhões com o Everaldo, você gasta 30 milhões contratando o Soteldo, você gasta 20 milhões, 25 milhões, 30 milhões, sei lá, com o Lescano não joga e parece que está indo embora. Você gasta 20 milhões com o Lavega e o Lavega não joga, mas aí joga Everaldo, joga Soteldo, joga Keno, até o Otávio entrou em campo no lugar do Martinelli ainda por cima, no jogo contra o Vasco no domingo. Então o planejamento do Fluminense, aí falando agora de planejamento, ele não vai existir para 2026. Por quê? Porque o único jogador que tem o contrato encerrando agora em 2025 é o Manuel, que não vai ficar. E o resto tudo tem contrato longo, pelo menos até o final de 2026. São 9 jogadores nessa questão de ficar até 2026. E aí como é que você faz para negociar? Ou você paga a rescisão, e certamente os empresários colocaram rescisões altíssimas nos seus contratos, os contratos de jogadores, ou você empresta o jogador pagando parte do salário. Porque a Chapecoense quer o Everaldo, mas não vai contratar o Everaldo porque ela não vai pagar R$600 mil ao que era terceiro reserva do ataque do Bahia. O Atlético Paranaense quer o Otávio, mas não vai pagar. O Vitória queria que o Keno voltasse, o Keno que começou lá no Vitória, que o Keno voltasse, mas não tem condição de pagar o salário que o Keno recebe no Fluminense, e o jogador não vai abrir mão, ainda mais em final de carreira.
né, abrir mão de um contrato milionário, né, para reduzir o seu valor para poder jogar no Vitória, com todo o respeito ao Vitória. Né? Então o que vai acontecer? O Fluminense vai acabar emprestando jogadores e continuar tendo prejuízo de pagar pelo menos a metade do salário desses caras, em alguns casos o salário integral. Né? É uma gestão realmente que prejudicou infinitamente as finanças do Fluminense. E aí não adianta você ter recorde de arrecadação se você tem recorde de gasto com bagre. E é isso que a diretoria fez. Então não vai haver um planejamento. Né? A única contratação que pode acontecer por aí é a do Nino, e a gente já entra na notícia do Nino. O Nino recusou o Palmeiras, né? O Nino quer voltar para o Fluminense, o Nino estava treinando, né, na praia do Rio de Janeiro com a camisa do Fluminense. O que falta é combinar com os russos, como se dizia nos anos 70. Né? Falta combinar com os russos, né, um valor que o Fluminense possa pagar. Agora, se você parar para pensar que gastou 30 milhões com o Lescano e o Lescano praticamente não jogou, gastou 30 milhões com o Soteldo, que já está na terceira ou quarta contusão, né? Gastou mais 30 com o Canóbio, mais 30 com o Hércules, mais 20 com o Lavega, né? Vai gastar 15 milhões no total do contrato do Everaldo, tem dinheiro para contratar o Nino. Ganhamos 300 milhões, mas o Fluminense quer investir em Xerém, quer investir em Laranjeiras, quer pagar parte da dívida para suavizar a vida dos investidores da SAF. Olha que maravilha, né? O Fluminense faz como o Fernando Henrique Cardoso fez na privatização da Telebrás. Investiu sei lá quantos bilhões, né, para organizar a empresa e depois fala assim, toma, está organizada, pode levar. Aí o cara compra e não precisa fazer o investimento que deveria fazer. Né? Não vai fazer o investimento que a SAF, naquela palestra ruim, vamos dizer assim, disse que ia fazer. Porque o Fluminense já está fazendo, né? Gastando o dinheiro da premiação com o investimento que a SAF deveria fazer. Mas o Nino recusou a proposta do Palmeiras e espera o Fluminense fazer um acordo com o Zenit para que ele possa voltar ao Fluminense, e aí vai ser o novo carregador de animal na zaga do Fluminense. E se o Nino pode vir, o Thiago Silva está indo embora. Né? O Thiago Silva anunciou que não continuará no Fluminense, que quer voltar a estar perto da família. E eu fiz um short e falei que ele está certo, e repito aqui, o Thiago Silva está certo. Né? Nem a Arca de Noé carregou tanto animal como ele carregou, né, sobretudo no sistema defensivo do Fluminense. Foi prometido a ele um time vencedor e entregou um time onde o Fluminense gastou mais de 200 milhões e formou um bando de bagre dentro de campo. Né? Além disso, e mais importante que isso, a questão de estar longe com a família. Né? Os torcedores que estão criticando o Thiago Silva, né, vivem na boazinha ali atrás do teclado, postando coisas no Twitter, vida boa, vida mansa, pertinho da família, muitas vezes com a família pagando todas as despesas, né, não precisando trabalhar, não precisando fazer porra nenhuma, né, e ficam lá de críticas babacas, né, ao Thiago Silva. Eu super entendo essa coisa de morar longe da família, porque eu moro longe da família, né, já tem mais de 10 anos isso, e é uma merda. Né? Moro longe por conta do trabalho, né, essa criação do demônio que é o trabalho, né, mas a gente precisa trabalhar e eu estou longe da família. Então o Thiago Silva não fica no Fluminense, o Thiago Silva retorna para a Inglaterra para ficar com essa família. Não se sabe se ele vai encerrar a carreira ou não, ele ainda tem o sonho de disputar a Copa do Mundo, e eu vou te dizer, é melhor zagueiro que todos os zagueiros já convocados pelo Ancelotti juntos. Tá? O Thiago Silva é mais zagueiro que todos eles juntos, né? E talvez há uma possibilidade, né? Fabrício Romano, um jornalista que conhece muito lá das contratações, das políticas de contratação da Europa, disse que há uma chance dele jogar pelo West Ham da Inglaterra, ou seja, um time de Londres. Ele vai estar em casa, né, e quem sabe até jogando contra o filho dele, caso o filho jogue pelo Chelsea no time principal na Premier League. Então é isso, galera. Thiago Silva fora, Nino pode vir, diretoria fazendo transição para ela mesma, né? Planejamento inexistente, defesa institucional inexistente. Esse é o Fluminense que até hoje, né, 17 de dezembro, se encaminha para a temporada de 2026. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.